Bom dia, minha gente. Sexta-feira. Hoje é aquele dia que a gente fecha aqui a nossa semana com chave de ouro. E hoje a gente vai falar sobre as 5 feridas emocionais e como elas impedem a gente de avançar. Então, como que as feridas emocionais aí que você tem estão te impedindo de avançar? Muitas vezes a gente fica tentando mudar o nosso comportamento e mesmo mudando o comportamento, mesmo buscando muito conhecimento, mesmo buscando ali muitas competências e habilidades, a gente continua no mesmo lugar e a gente não consegue avançar. E aí a gente não entende, porque é como se a gente não fosse capaz de fazer aquilo. Só que não é falta de capacidade, não. E não é também que você precisa saber mais ou aprender mais. Quando a gente é criança, tudo que acontece com a gente cria uma visão em relação àquilo. Bom dia, Daia. E essa visão que a gente cria lá na infância, de acordo com o que a gente sentiu diante dos fatos, e não é sobre os fatos em si. Claro que tem fatos mais traumáticos, e mesmo assim, cada pessoa reage de um jeito, né? Mas às vezes nem é algo tão traumático assim. É algo que, olhando com a nossa cabeça hoje de adulto, a gente olha e pensa, aquilo lá não foi nada. Só que para aquela criança foi algo que fez ela se sentir muito sozinha, abandonada, não vista. E a maneira como ela se sentiu fez criar ali uma ferida. E a gente chama de ferida emocional. Essas feridas emocionais levam a gente aos bloqueios emocionais. E esses bloqueios emocionais, eles resultam ali em proteções inconscientes que limitam a gente. E é por isso que a gente não consegue avançar. Então hoje eu vou falar um pouquinho de cada uma das feridas aqui, pra gente entender como que cada uma delas pode estar aí te impedindo de avançar. E eu vejo principalmente nas mulheres que eu mais atendo aqui, 90% das minhas alunas e mentoradas são mentoras, terapeutas, trabalham nessa área de desenvolvimento humano. Os bloqueios delas são muito semelhantes. Então, tem vários bloqueios aqui que se repetem muito. E são justamente esses bloqueios que as impedem de avançar. E aí, são mulheres competentes, elas têm conhecimento, muitas vezes elas têm até experiência. A gente sabe ver que são mulheres que poderiam estar muito mais longe. E elas mesmas sabem disso. Só que elas não conseguem avançar. E aqui eu trago o exemplo dessas profissionais, que são os que eu mais atendo, mas qualquer profissional de qualquer área vai se identificar muito com todos os pontos que eu vou trazer aqui. Então, mesmo que tu não seja da área, não seja esses exemplos que eu dei aqui, fica na live, porque vai servir para ti também. Porque a raiz de tudo sempre acaba caindo no mesmo lugar, né? Então são bloqueios que vêm de uma ferida, e aí tu começa a entender que ferida é essa que tá aí te travando, te impedindo então de avançar. E, gente, não tem como, tá? Não tem como alguém não ter bloqueios e não ter aí algumas dessas feridas que vão ser mais fortes. Geralmente a gente se identifica um pouco com todas, mas sempre vai ter duas que são mais fortes. E geralmente são essas duas ou uma dessas duas que tá aí impedindo esse teu avanço. Então é aquela coisa, eu sei o que fazer, eu sei como fazer, eu quero fazer, mas eu não consigo. É como se a gente estivesse amarrada. E a gente de fato tá. A gente tá amarrada lá no passado.
E a gente tem 5 feridas emocionais, né? É traição, humilhação, abandono, rejeição e injustiça. E conforme a gente se sentiu lá na infância, é que essa ferida se formou e ela, na vida adulta, ela veio em forma de bloqueios que são proteções, é como se fosse ali um escudo, né? Uma barreira. Não quero passar por isso de novo, então eu vou me proteger. E é muito inconsciente, é algo que a gente de fato não consegue controlar até que a gente conheça. Porque a gente não consegue controlar o que a gente desconhece. No momento que eu entendo quais são as feridas emocionais que estão me impedindo de avançar e eu aprendo a gerenciar elas no meu dia a dia. Então, a gente tem ferramentas específicas onde tu vai entender quais feridas são essas e como que a gente vai enfraquecer esses bloqueios aí no teu dia a dia. Porque só consciência não adianta, né? Então, tu precisa de consciência e uma clareza, uma direção para conseguir enfraquecer. Uma coisa que eu gosto de deixar muito claro, embora as narrativas de algumas pessoas tragam de uma forma diferente, a realidade é que a gente nunca vai eliminar por total um bloqueio emocional, nunca. O que a gente consegue? A gente vai enfraquecer esse bloqueio. E quanto mais a gente vai enfraquecendo esse bloqueio, mais a gente vai conseguindo avançar, porque ele não te impede mais de avançar. Mas sempre vão existir momentos mais desafiadores na vida, principalmente aqueles quando tu vai avançar em algo, tu vai crescer, tu vai expandir, tu vai ir para um próximo nível, que esses bloqueios tendem a aparecer. Mas se tu conhece, tu vai identificar e vai saber gerenciar para que ele não te trave. Então, não que vai ser fácil, mas vai ser possível de tu controlar, porque tu tem o conhecimento, a clareza e principalmente o caminho para fazer isso. Por isso é tão importante a gente olhar pra gente, olhar para dentro, entender que bloqueios são esses e aprender a gerenciar, para que de fato eles não paralisem mais a nossa vida. Agora vamos falar um pouquinho de cada uma das feridas pra gente entender e até pra ti ir aí se identificando, tá? Eu vou falar das feridas nesse ponto. Como que cada uma delas te impede de avançar, tá? Hoje a gente vai ser bem específico aqui. A ferida da rejeição. Essa, gente, eu já começo por ela porque é a mais comum. A maioria das pessoas tem a ferida da rejeição e uma das outras. Ela é assim, ó, a que mais aparece. É a mais comum mesmo. Então, é bem possível que tu já te identifique muito aqui com essa primeira, tá? Quem tem a ferida da rejeição, e aí eu gosto de repetir e especificar bem aqui, para vocês entenderem, que não é que a criança foi rejeitada, pode ter sido. Bom dia, Lu! Mas é como ela sentiu. Então, a criança se sentiu rejeitada diante de algum fato. Não necessariamente ela foi rejeitada. Mas a criança não tem maturidade suficiente para entender e digerir ali algumas coisas que acontecem. Então, ela se sente rejeitada, abandonada, injustiçada, traída. Depende de como ela se sentiu, tá? Quando a gente fala aqui, então, da ferida da rejeição, vem de um adulto que lá na infância se sentiu rejeitado. Qual é a frasezinha oculta que fica gravada aqui? Se eu aparecer demais, eu posso ser julgada. E se eu for julgada, eu posso ser o quê? Rejeitada. Como eu não quero passar por essa dor de novo, eu nem faço. Então eu não avanço, fico aqui no lugar que eu estou, para não correr o risco de passar por isso de novo. É tudo muito inconsciente, mas é a conversa que norteia aí as tuas ações e que vai trazer ou não os teus resultados, então que vai te impedir de avançar. Como que uma pessoa que tem a ferida da rejeição ela vai travar?
ela vai ter medo de se expor, ela vai procrastinar projetos, principalmente aqueles que ela quer muito. Ela vai ser uma pessoa muito perfeccionista. Então, um exemplo muito comum aqui. Tu começou a mostrar aqui o teu trabalho na internet. Tu grava 10 vídeos, mas tu só posta um. Por quê? Porque tu tem medo de postar os 10 e ser rejeitada. E com certeza esse um foi com muito custo ali pra ti. Não foi fácil de tu postar, mas tu foi lá porque tu quer muito, tu foi lá e conseguiu postar um. Só que tu fez 10, tu poderia ter postado os 10. Mas seriam 10 chances de ser rejeitada. E aí tu evita. Isso te impede de avançar. Olhando aqui para esse exemplo, quanto mais a gente faz algo, melhor a gente vai ficando. E é muito normal no nosso início que, por exemplo, a gente faça vídeos e eles não fiquem tão bons assim. Só que a gente precisa fazer mesmo assim, entendendo que a gente está no início, entendendo que a gente precisa continuar fazendo para melhorar. Quando eu faço o vídeo e não posto, eu não tenho como saber se aquele vídeo deu bom, se chamou a atenção das pessoas, olhar de fora e ver o que eu posso melhorar. Então, isso vai atrasar o meu processo. E atrasando o meu processo, eu não avanço. Então, uma coisa vai ligando na outra e vai levando tu para um resultado ou falta dele, né? Então, entende que não é falta de disciplina, não é falta de capacidade, não é falta de conhecimento. É medo de não ser aceita mesmo, né? E quando a gente fala aqui de pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, eu percebo que isso é ainda mais forte. Por quê? Porque não é só medo de ser rejeitada. É medo de ser rejeitada pelo próprio mercado ali que tu quer pertencer. Então, basicamente, tu vai ser vista por muitas pessoas e também por outras profissionais do teu nicho. E o medo da rejeição, ele fica ainda mais forte. Porque, além de ser, olha só, além de ser algo que eu quero muito, aonde que a ferida vai pegar? Nas coisas que tu mais quer. Tem o risco ali de ser rejeitada. E tem o risco de ser, de não pertencer a um lugar que eu quero pertencer. Porque imagina, se eu posto isso aqui, outra terapeuta vê e eu falei alguma coisa ali errada, alguma bobagem. Pertencer a esse grupo. É tudo muito inconsciente, gente. Só que vocês... quem é terapeuta e ouve meu exemplo aqui vai se identificar. E vai começar a pensar assim, mas isso faz sentido? De fato, tenho receio de ser julgada pelas pessoas, né? De ser rejeitada pelo que eu tô fazendo. Mas é muito mais difícil me sentir rejeitada por qualquer pessoa que veja meu vídeo aqui. É mais tranquilo até ser rejeitada por qualquer pessoa que veja meu vídeo aqui. Agora, se uma terapeuta vê esse vídeo, que vergonha. Que medo de ser rejeitada. Que medo delas me ver e pensar, mas essa aí nem é uma boa terapeuta. E isso faz com que tu tenha receio. E aí é por isso que, como no exemplo que eu dei, tu vai lá e faz 10 vídeos, mas tu vai lá e só posta um. E aí eu posso até te falar aqui, né? Não. Vai lá, posta os 10 vídeos, tu tá aprendendo. Com esses 10 vídeos tu vai entender onde que tu pode melhorar. Tu vai concordar comigo. Conscientemente tu vai pensar, ah, Letícia tem razão. A partir de hoje todos os vídeos que eu fizer eu vou postar. Porém, na hora de postar, o bloqueio não vai deixar de fazer. Ele vai te travar.
Por isso vem a importância de entender, conhecer e aprender a gerenciar isso para que ele não te paralise nesses momentos. Então tu tem que ter as ferramentas, tem que ter a clareza e as ferramentas certas para conseguir gerenciar isso, porque senão de fato tu nunca vai avançar. Agora a gente vai para ferida do abandono. Qual é a frasezinha oculta que fica aí para quem tem a ferida do abandono? Aquela adulta que lá na infância de alguma forma se sentiu abandonada. Se eu não for perfeita, vão me deixar. Então, se eu não postar esse vídeo aqui perfeito, as pessoas vão ver e não vão mais me seguir. E não vão comprar de mim. Vão me abandonar. É inconsciente, lembra? Como que essas pessoas travam? Quem tem a ferida do abandono trava. Por quê? Porque ela trava ali porque ela sente uma necessidade de excesso de entrega. Então ela quer entregar mais. Mais no sentido de melhor, perfeito, muito bom. E aí, como ela nunca consegue achar que tá muito bom, ela nem entrega, ela evita entregar. Tem muita dificuldade em cobrar. Então, aquelas pessoas que na hora de dar o preço, elas têm receio de dar o preço, então elas passam insegurança também. E aí é mais difícil de vender, né? Então, se a pessoa não consegue falar do preço, não consegue cobrar o valor que de fato vale o trabalho dela, dificilmente ela vai avançar. Ela não vai conseguir vender, ela não vai conseguir avançar, ela não vai conseguir cobrar um valor justo pelo trabalho dela. E geralmente as relações ali, principalmente profissionais dela, vão ser muito desgastantes. Por quê? Porque ela tem sempre aquele receio ali de ser abandonada. Então ela tá sempre buscando formas de não ser abandonada e muitas vezes ela acaba até, muitas vezes não, né? Na maioria das vezes ela acaba se abandonando. Então ela se abandona, às vezes ela abandona as vontades dela, os valores dela, para querer ali, de certa forma, agradar os outros para não ser abandonada. Então, um exemplo, uma profissional que fica ali segurando um cliente que não avança por medo de perder. Sabe aquele cliente que tu já entendeu que ele não está aberto ali ao processo, que ele não quer de fato se abrir para ter os resultados que ele precisaria, né? E aí tu fica querendo mais do que ele, tu fica insistindo, sabe? Fica segurando, mesmo que tu já viu ali que não vai dar em nada. Por quê? Esse medo de perder, às vezes, está impedindo que tu tenha outro cliente que vai se abrir para o processo, que vai ter resultado, que vai te indicar mais pessoas. E aí aquela função, né? O medo de perder faz tu te contentar com pouco. E aí, às vezes não, né? Consequentemente, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que tu não avance. Então, às vezes, tu fica presa em coisas pra não ser abandonada. E, de novo, é muito inconsciente isso. Então, vem vários pontos aqui. Ficar segurando pessoas, situações que não fazem mais sentido pra ti. Por quê? Tu te acaba te abandonando mesmo. Então, aquele teu projeto que tu mais quer, o que tu vai fazer com aquele projeto que tu mais quer? Abandonar? Porque tu acostumou. É melhor eu abandonar isso aqui do que isso aqui me abandonar. Então, e se eu sigo aqui adiante e não dá certo? E se isso aqui me abandona? Eu vou sentir aquela dor de novo? Nem quero. Aí tu não faz. E, consequentemente, tu não avança. A próxima é a ferida da humilhação. Qual é a frasezinha oculta que vem aí? Eu preciso provar que sou boa. Então, a pessoa tem muito medo de passar vergonha. Como é que ela trava?
autocobrança absurda. Então é aquela pessoa que vai se cobrar muito, porque ela quer que tudo seja muito bom. Ela precisa provar para as pessoas que ela é muito boa. É uma pessoa que tem muita dificuldade de pedir ajuda. Então ela vai dar conta sozinha, sabe? Para não pedir ajuda. E medo de mostrar, olhando aqui para quem trabalha aqui no digital, ela vai ter medo de mostrar os bastidores, ela vai ter medo de mostrar vulnerabilidades. Então, ela vai querer muitas vezes até mostrar algo que nem é tão real assim. Por quê? Porque ela precisa mostrar que ela é muito boa. Isso traz vários prejuízos ali para ela, né? Então, por exemplo, quando a gente tá aqui nessa posição de ajudar outras pessoas, em alguns momentos, a gente precisa trazer algumas das nossas vulnerabilidades para se fragilizar. Não, muito pelo contrário. Quem consegue mostrar suas fragilidades é uma pessoa muito forte. Mas eu não falo mostrar a fragilidade aqui para vir chorar as pitangas aqui, né? Mas mostrar a tua fragilidade, mostrar ali os teus próprios erros, mostrar como tu contornou isso ou como tu reagiu isso, é uma maneira de ajudar outras pessoas. Quem tem essa ferida, ela não vai querer mostrar essas vulnerabilidades, não vai querer contar dos próprios erros, mesmo que isso vá ajudar outras pessoas. Por quê? Porque ela precisa parecer muito boa. Então, inconscientemente, ela acha que ela precisa ser tão boa a ponto de não errar. E não existe isso, né, gente? A gente tá na vida para errar, aprender, ajustar. Só que isso faz com que ela se sinta muitas vezes uma mentirosa. Sabe aquela síndrome da impostora? Eu nem tenho tanto resultado aqui, como é que eu vou ajudar outras pessoas? Eu não resolvi tal problema aqui na minha vida, como é que eu vou ajudar outras pessoas? E isso tá totalmente errado, né, gente? Porque nós somos humanos e nós sempre vamos ter coisas na nossa vida para resolver. A gente vai sempre errar. Agora, como a gente lida com isso, muitas vezes é justamente o que vai ajudar outras pessoas. Inclusive, onde está a nossa maior dor, normalmente está o nosso chamado, o nosso propósito. Sabe aquele maior problema que tu já passou na vida? Geralmente é justamente ele que tu vai poder trazer aqui a tua história, a tua trajetória, o teu caminho, o como tu venceu isso, como tu reagiu isso para ajudar outras pessoas. É a tua história, muitas vezes, que vai ajudar outras pessoas. E quem tem a ferida da humilhação tem dificuldade de trazer, inclusive, a sua história. Então, o que ela pensa? Se eu contar aqui os meus erros, eu vou diminuir a minha autoridade. Como é muito pelo contrário. Porque quando eu venho aqui, por exemplo, conto pra vocês algumas questões que aconteceu já comigo, e eu sempre conto várias coisas aqui pra vocês, que antes eu era assim, aí eu aprendi tal coisa e hoje eu sou assim, hoje eu consigo fazer diferente, hoje eu consigo te ajudar a fazer isso porque antes eu fazia isso, errei aqui, mas ajustei e olha que o resultado que eu tive. Isso traz autoridade pra ti. Só que quem tem essa ferida da humilhação vai achar o quê? Que ela não pode fazer isso, que isso vai fazer com que ela perca a autoridade dela. E é totalmente o contrário. E de novo, agora eu te falando aqui, o que tu vai pensar assim? Faz todo sentido, é verdade. Eu vou começar a trazer mais aqui os meus erros, as minhas vulnerabilidades, mostrar para as pessoas como eu lidei com isso para ajudar essas pessoas e mostrar que eu sou capaz de ajudar elas nisso também. Na hora de fazer, o que vai acontecer? O bloqueio não vai deixar tu fazer isso. Automaticamente, de novo, tu não consegue avançar. Porque toda vez que tu cair nesse lugar, o bloqueio vai te pegar e tu não vai conseguir avançar. Tu não vai conseguir fazer aquilo que conscientemente tu sabe que tu deve fazer para ter mais resultado. A próxima é a ferida da traição. Qual que é a frasezinha oculta aqui? Só posso confiar em mim. Então é aquela pessoa que ela não vai confiar em ninguém. E como é que
trava? Uma pessoa que tem muita dificuldade de delegar. Então, na maioria das vezes, ela vai se sobrecarregar, vai querer fazer tudo sozinha. Por quê? Se eu não confio em ninguém, como é que eu vou largar isso aqui para alguém fazer para mim? Ela pensa que ninguém vai conseguir fazer tão bom como ela. Só ela consegue fazer, porque ela não confia em ninguém. Só nela. É uma pessoa que vai ter muita dificuldade, então, de delegar, de pedir ajuda. É uma pessoa que quer controlar tudo. Ela é muito rígida com tudo, com a agenda, com a questão ali do fluxo do trabalho dela. Então é uma pessoa que ela vai estar sempre naquela coisa de meio que em alerta, de não poder confiar em ninguém. Se ela pergunta algo para uma pessoa, a pessoa responde, ela vai duvidar de que aquela resposta é verdade. E aí é aquela profissional que ela tenta fazer tudo sozinha e entra em exaustão. É uma pessoa que tem grandes chances de ter um burnout, por exemplo, porque ela vai querer dar conta de tudo sozinha, fazer tudo sozinha. Ela não vai conseguir pegar alguém, por exemplo, para ajudar ela em algo, porque só ela faz. E se ela colocar alguém para fazer aquilo, ela vai ficar ali querendo controlar a situação para ver se a pessoa tá fazendo certo. E mesmo ela colocando alguém para fazer, ela fica ali se sobrecarregando. Então é uma pessoa que só confia nela. E imagine, né, gente, uma pessoa que não confia em ninguém, isso vai atrapalhar ela em todas as relações, né? Não só ali nas profissionais, mas nas pessoais também. E isso automaticamente atrapalha as outras áreas. Tudo tá interligado, né? Uma pessoa que tem a ferida da traição, ela vai ter esse comportamento em todas as áreas da vida dela. Então, é uma pessoa que vai ter muita dificuldade de se relacionar. E quando, de todas as feridas que eu falei aqui, tem uma coisa para vocês observar. O que a ferida traz, ela reflete muito como tu te trata. Então, por exemplo, quem tem a ferida da rejeição vai se rejeitar. Quem tem a ferida do abandono tende a se abandonar. Quem tem a ferida da humilhação, ela tende a se colocar em situações para ser humilhada. Então, ela é aquela pessoa que se diminui, né? E quem tem a ferida da traição, ela se trai o tempo todo. Então, ela não é fiel a ela mesma, não é fiel às vontades dela. É aquela pessoa que vai se trair o tempo todo. E claro, né, gente, muito inconscientemente. Então, quando eu não faço aquilo que eu quero para ter o resultado que eu desejo, eu não estou sendo fiel a mim mesma. Eu estou me traindo. E aquela questão de eu só posso confiar em mim, é o que ela pensa, eu só posso confiar em mim. Só que, na verdade, ela não confia nem nela mesma. Vai ser uma pessoa totalmente insegura. E por último, e não menos importante, a ferida da injustiça. Quem tem a ferida da injustiça tem aquela frasezinha oculta de eu preciso ser correta o tempo todo. Eu não posso sair da linha. Então é uma pessoa que se auto-censura, vamos dizer assim, se autocritica muito. Ela tem muito medo de dar a sua opinião. Por quê? Se eu dou minha opinião aqui e eu não tô correta? Ela tem muito medo de se posicionar. Então é uma pessoa que ela também não vai passar muita credibilidade para as outras, porque de tanto medo de não ser correto o suficiente, ela nem mostra ali a posição dela. Então, ela tem receio de trazer a opinião dela, ela tem receio de se posicionar. É aquela pessoa meio que vai ficar ali em cima do muro, neutra. E uma pessoa que fica em cima do muro neutra, ela não vai ter autoridade. Por quê? Porque ninguém sabe o que ela pensa, o que ela gosta, o que ela quer, o que ela defende. Uma pessoa assim vai ser aquela pessoa morna, né? Que, de fato, não vai conseguir avançar, porque a gente precisa se posicionar de algum lado em tudo. Então, o que eu concordo, o que eu gosto, o que eu penso, qual que é a minha opinião aqui, o que eu defendo. Isso é muito importante, principalmente
quando a gente olha aqui para essa parte profissional. A gente precisa ter a nossa opinião, trazer o nosso ponto de vista, até para conectar as pessoas certas, que para elas vai fazer sentido nos acompanhar, para ela vai fazer sentido comprar da gente, vir fazer ali um trabalho com a gente. Quem tem essa ferida vai ser aquela profissional que nunca fala o que realmente pensa com medo de soar arrogante. Então é aquela pessoa que vai querer concordar com todo mundo. E é aquilo, né? Geralmente é aquela pessoa que na hora de se posicionar aqui, ela vai querer vender para todo mundo. Por quê? Porque ela não vai conseguir escolher nenhum nicho que ela vai trabalhar. E, gente, quem vende pra todo mundo, a gente sabe, né? Essa frase já é clichê, mas é clichê porque é verdade. Quem vende pra todo mundo não vende pra ninguém, não é assim? Então, é aquela pessoa que não vai conseguir avançar. Por quê? Porque ela não se posiciona, ela não consegue escolher do que ela vai falar, o que ela vai fazer, quem são as pessoas que ela vai ajudar. E isso faz com que ela, de novo, não avance. Então, percebam que nenhuma das 5 feridas que eu falei aqui é só sobre comportamento. Todas elas é sobre proteção. É aquele escudo que a gente cria para não sentir aquela dor de novo, que nos faz ter comportamentos que não vão deixar a gente avançar. E quando eu falo que só mudar o comportamento não resolve, é porque eu posso ter a consciência de que eu preciso mudar o meu comportamento, como todos os exemplos que eu dei aqui. Mas na hora de fazer, de colocar esse comportamento ali na prática, a gente não consegue sustentar. Eu posso uma vez conseguir, em outro momento conseguir, mas eu não vou conseguir sustentar isso a longo prazo, porque a gente sempre vai cair de novo no bloqueio. Por isso que é importante tu entender e ter a clareza de como que tu vai enfraquecer esse bloqueio para que ele te deixe avançar. Então, o teu sistema não é que ele tá te sabotando. Ele, na verdade, tá tentando te manter viva, segura, né, protegida. E tem uma coisa que vocês precisam entender. Quando a gente tá vivendo ali de acordo com o nosso bloqueio, a gente tá num momento de sobrevivência. Só que se tu tá o tempo todo preparada para sobreviver, tu não tá preparada para avançar, para crescer, para prosperar. Tu vai ficar usando toda a tua energia ali para sobreviver. Então, às vezes, tu sabe que tu tem muito conhecimento, que tu poderia estar muito mais longe. Só que, por mais que tu tenha tudo isso, tu não consegue avançar. E aí, às vezes, tu olha e não entende. Nossa, mas eu sei que eu sou até melhor que aquela profissional ali. Eu tenho conhecimento, eu tenho experiência, mas eu não consigo prosperar. Como é que tem pessoas que ganham ali dinheiro tão fácil, prosperam tão fácil e pra mim é tão difícil? Porque tu tá nesse lugar de sobrevivência. E aí toda a tua energia vai pra te proteger, pra te ficar ali sobrevivendo. Pra sair desse modo de sobrevivência, tu precisa identificar a tua ferida, ter essa clareza e aprender a lidar com ela. Então aprender a gerenciar, para que ali no teu dia a dia, na hora de colocar os teus comportamentos ali na ação, na hora de agir, tu conseguir agir sem que isso te bloqueie, porque tu aprendeu como enfraquecer esse bloqueio. E eu sempre digo, né, gente, é fácil, não é fácil, é rápido, não é rápido, mas quanto mais tu demorar para olhar para isso, mais tu vai demorar para avançar, para ter resultado, para prosperar. Por isso que é tão importante, antes de qualquer coisa, tu olhar para isso. Porque às vezes tu tá investindo em conhecimento, em cursos, em informações, só que tu não tá olhando pro que justamente tá te impedindo de ter resultado. Então, a gente tem que fazer o movimento reverso.
Uma pessoa, quando entende os bloqueios que ela tem, quando entende o que está travando ela de avançar, de ter resultado, qualquer coisa que ela fizer depois disso vai fluir muito mais fácil. Então as coisas não vão ficar fáceis, mas elas vão ficar mais leves, mais simples. E tu vai conseguir fazer. Porque aquilo que estava te travando e te impedindo não vai mais te impedir. Então, quando a gente fala que existe sim um caminho para te ter resultados de fato, para te avançar, para as coisas ficarem mais leves, esse caminho de fato existe. Só que tu precisa te abrir para esse caminho, tu precisa decidir. Pensando nisso e olhando para a época do ano que a gente tá, eu decidi fazer algo que vai ajudar vocês e muito nisso. Dia 20 de dezembro a gente vai ter uma imersão. O que a gente vai fazer nessa imersão? Vai ser um dia inteiro onde a gente vai juntas, vai ser online, tá, gente? Mas na manhã, vai ser num sábado, a gente vai trabalhar todos esses bloqueios que te travam aí nas principais áreas da tua vida. Profissional, relacionamento, saúde, todas as áreas aí. Porque não tem como a gente separar. Um bloqueio trava todas as nossas áreas. Então a gente vai a manhã inteira trabalhar bem profundo na questão do desbloqueio emocional. À tarde, a gente juntas vai fazer o quê? A gente vai estruturar as nossas metas para 2026. Só que a gente vai estruturar as metas do ano inteiro, de todos os meses, de uma maneira que será possível ser realizada. Geralmente, o que acontece? A gente fica naquela coisa de, o ano vai virar. Ano que vem vai ser tudo diferente, ano que vem eu vou realizar isso. Só que aí chega essa época do ano, tu olha pra trás, nem metade das coisas tu não conseguiu concluir. Tuas metas, aquela lista que tu fez, tu olha e tu tem vontade de chorar, porque o ano acabou e nada aconteceu. Aí tu pensa, não, mas ano que vem vai ser diferente. Gente, como que a pessoa que te trouxe até aqui vai te levar para um outro lugar ano que vem? Não é o ano que tem que virar, é tu que tem que virar. Tu tem que te transformar para sim, daí no próximo ano as coisas acontecerem diferente. E essa imersão vai ser justamente por isso. Não adianta só o ano virar, o calendário virar. Quem tem que virar é tu. E a gente vai fazer juntas essa virada. Então a gente vai fazer essa virada e estruturar as metas para o ano que vem. De uma maneira que sim, dessa vez tu vai conseguir concluir. Para chegar o ano que vem, nessa época, tu não tá com essa sensação de frustração. Então se tu quer participar da imersão, vai lá no link da bio, clica no link, entra no grupo, que lá dentro do grupo eu vou passar todas as informações que tu precisa para te participar dessa imersão. Gente, vai ser incrível. A única coisa que eu posso dizer para vocês, entrem no grupo, recebam lá todas as informações, porque vocês não vão se arrepender. Vai ser incrível e, de fato, com tudo que eu trouxe aqui para vocês, vocês já tiveram a consciência do que provavelmente está te travando aí. Tu pode ter até identificado quais feridas estão te pegando aí mais forte. Porém, a consciência sozinha, ela não faz nada. Tu precisa de um direcionamento, de clareza e de ferramentas para conseguir contornar isso. E lá na imersão a gente vai fazer isso juntas para de fato tu conseguir avançar. E já saímos de lá com o plano de metas pronto. Então tu vai entrar o ano com o teu plano de metas estruturado, com clareza, sabendo como tu vai conseguir realizar. De uma forma bem simples, prática e direta. A gente vai simplificar o máximo possível para garantir que tu consiga concluir. E aí, quando chegar ao final do ano, tu vai olhar para trás e tu vai te agradecer muito. Hoje, talvez tu esteja olhando para trás e se sentindo frustrada, culpada, chateada, né? Dá até uma deprê quando chega essa época que a gente olha para trás e vê que não conseguiu realizar nada. E eu falo isso por experiência própria, porque por muitos anos da minha vida era assim. Chegava dezembro, eu tava frustrada, eu olhava pra trás e pensava assim, meu Deus, mais um ano passou e eu não fiz nada do que eu queria. Graças a Deus,
Eu posso dizer que nos últimos anos eu estou conseguindo concluir a maior parte das minhas metas. 2025, especialmente, foi um ano muito bom para mim, de muitas realizações, e inclusive eu alcancei coisas que nem estavam nas minhas metas. Foi melhor do que eu podia imaginar. E com certeza 2026 vai ser melhor ainda. E eu quero que tu venha junto comigo. Que tu faça parte disso junto comigo. Porque tu merece. Chega de o ano virar, o calendário virar e tu continuar no mesmo lugar, com os mesmos resultados, ou melhor, com a mesma falta de resultados. Então, eu construí essa imersão que a gente vai viver juntas, justamente porque eu quero te ajudar nisso. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês, um ótimo final de semana. Final de semana eu vou passar imersa em uma mentoria presencial. O que eu puder mostrar pra vocês eu vou mostrar, mas podem ter certeza que eu vou voltar com uma bagagem, com muita coisa aqui pra compartilhar com vocês. E trazer mais reforços ainda aí pra nossa imersão ser surreal e de fato uma experiência que vai transformar a tua vida, certo? Vão lá no link da bio, entrem no grupo e aguardem lá no grupo que vocês vão receber todas as informações para acessar a imersão, certo? Beijo, fiquem com Deus. Aproveitem muito aí o final de semana de vocês e estejam no grupo para vocês não perder, porque se vocês perder, tenho certeza que vocês vão se arrepender. E eu não quero isso.